Olá, galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. É com imenso prazer que a gente dá início a mais uma aula sobre o ponto e a reta, de forma mais específica sobre as coordenadas do ponto médio de um segmento. Vamos lá? Galera, e o que veremos na aula de hoje, né? Na aula de hoje, inicialmente, a gente vai lembrar do conceito de ponto médio de forma bem simples. Depois, eu vou trazer um problema, né, para aguçar ali o pensamento de vocês, motivar vocês a pensar sobre a aula. A gente vai trazer o assunto de coordenadas do ponto médio de um segmento e, por fim, um exercício sugestivo para vocês resolverem, certo? Vamos lá, galera. Lembrar o conceito de ponto médio, né? Quando a gente pensa em ponto médio, inicialmente a gente sabe que a gente deve, né, traçar um segmento de reta AB, porque é a partir desse segmento que a gente vai pensar no que seria um ponto médio. Mas o que seria um ponto médio, professora? Gente, o ponto médio é nada mais, nada menos do que dividir ao meio esse segmento. Então, facilmente você consegue fazer isso com a utilização de uma régua. Suponha que você tem esse segmento médio e facilmente você consegue observar que o ponto médio está em 3. Usando a matemática, a gente também tem a distância entre o segmento AB, que foi justamente o que a gente estudou na aula passada. Recapitulando, a distância é o maior ponto menos o menor ponto. Olhem a aula passada, certo? E eu tenho que é 6, né, o meu B, menos o meu A, que é 0. Então, a minha distância é 6. E para calcular o meu ponto médio, eu tenho que o M, né, no caso, perdão, é D, que é a minha distância, dividido por 2. No caso, o meu M é 6 dividido por 2, que é 3. Entendido? Vamos ver de forma bem básica o que seria o ponto médio. Antes de entrar no nosso real conteúdo, eu trouxe um probleminha para vocês pensarem. No plano cartesiano, os pontos AB, ou no plano cartesiano já é algo do conhecimento de vocês, que deve estar como pré-requisito dessa aula, então voltem assistindo as outras aulas. Tem um ponto A e um ponto B, né? Que representam duas casas de uma propriedade rural. Deseja-se perfurar um poço equidistante das duas casas. O que é equidistante? Tem a mesma distância tanto da casa A quanto da casa B, de maneira que essa distância seja a menor possível, né? No caso, uma reta. Quais devem ser as coordenadas do ponto médio onde o poço deve ser construído? Então, pessoal, a gente vai ver aqui a coordenada certinha de onde o poço deverá ser construído, ou seja, o ponto médio entre A e B. Vamos lá? É isso que a gente vai descobrir como faz.
Então, pessoal, lembrando as imagens que a gente acabou de olhar, é importante que a gente lembre um detalhe para que a gente possa entender. O meu lado AM, ele é igual ao meu lado AB, né? Eles são congruentes, eles têm um ponto médio. Então, eu consigo fazer uma relação entre, por semelhança de triângulos, né? Como vocês podem ver aqui, a gente construiu dois triângulos e eles são semelhantes. Ó, a gente pode ver a semelhança pelo lado, né? Aqui são lados iguais, também pelo ângulo de 90 graus. Então, o meu AM sobre o meu MB, eu consigo ter uma relação, visto que eles são iguais. O meu AM, ele está diretamente ligado ao meu XM, né? Menos o meu XA, visto que nesse triângulo aqui, eu tenho o lado XM menos XA. E nesse triângulo aqui, né, vocês podem ver, esse pedaço ele é igual a esse. Então, esse meu lado ele é XB menos XM. A gente consegue manter essa relação. E o interessante é ver que essa relação que a gente acabou de encontrar, ela é igual a AM sobre MB, é a mesma coisa que igual a 1, porque a gente tem que esses lados são congruentes. Então, vendo isso, usando os processos matemáticos que já são comuns para vocês, multiplicando ambos os lados por xb menos xm, a gente consegue ter que xm menos xa é igual a xb menos xm, o que faz com que a gente consiga deduzir que o meu xm é o meu xa mais o meu xb dividido por 2, uma média, né? Da mesma forma, ocorre para o y. Eu consigo perceber uma relação no meu y, visto que eu tenho esse triângulo em relação a AM, que é o meu YM menos o meu YA, e tenho esse outro triângulo em relação a MB, onde eu tenho o YB menos o YM. Então, a gente consegue perceber que essa relação que a gente acabou de construir, ela também é igual a 1, visto que AM e MB são congruentes. E dividido um pelo outro, temos 1, né? E conseguimos provar mais uma vez que YM menos YA é igual a YB menos YM, fazendo a multiplicação de ambos os lados por YB menos YM. E nisso, a gente consegue perceber que o meu YM ele é igual ao meu YA mais YB dividido por 2. Então, facilmente a gente conseguiu ver que é uma média entre minha maior distância menos a menor dividido por 2, que eu consigo encontrar a minha média. De maneira a recapitular tudo sobre coordenadas de um ponto médio de um segmento, a gente acabou de descobrir, né, esses dois pontos que foram expostos e, portanto, as coordenadas do ponto M de AB, em que A é XA, YA e B é XB e YB, são M igual a XA mais XB dividido por 2, né? A média dos dois pontos de X, e YA mais YB dividido por 2, a média dos dois pontos de Y, né? Do ponto A e do ponto B. Então, pessoal, foi pensando nisso que eu coloquei aquele problema lá no início, né? Vocês lembram que no problema era sugerido que a gente descobrisse justamente onde seria construído o poço entre o ponto A e o ponto B, ou seja, no ponto médio. Então, utilizando essa simples fórmula, vocês vão resolver o problema utilizando as coordenadas apresentadas aqui pelo plano cartesiano e me dar um feedback. Eu aguardo ansiosamente. Essa foi a referência utilizada em nossa aula. Muito obrigada pela sua participação e até a nossa próxima aula.